Bem, o problema do Covid aqui, principalmente aqui no Brasil, preocupa pela falta de harmonia na discussão de um problema muito sério que é mais uma pandemia na história da humanidade e que, por azar, atingiu o Brasil num momento muito delicado. Deficiências nós temos desde o primeiro Cabral, né? E o resultado é que o coronavírus apareceu num momento muito complicado. O ministro da Saúde, Mandetta, né, explicou isso, até a hipótese de coincidência do pico do Covid no Brasil com o pico de outras endemias, de endemias que, como a dengue, né? Gripes, daqui a um mês. Mas qual foi o problema de fato? Né? É bom que todos vejam esse portal, a Wikipédia, né? Esse histórico do coronavírus. E a gente sente que muita gente falhou, por diversas razões. Aqui no Brasil, talvez a gente possa atribuir o silêncio, praticamente, das nossas autoridades, da mídia e tudo, ao carnaval. Verão, época de turismo, foram protelando e quiseram falar do coronavírus como aquela história, né, do Manuel pro Joaquim. Pô, não me deu uma notícia ruim. Conta assim, né, como se fosse, subiu no telhado, andou, caiu, morreu. Pois é, o coronavírus estava subindo no telhado aqui no Brasil e a turma no bunda lelé, né, no carnaval. Passeando, navio, aeroportos abertos, turistas entrando no Brasil até pelo ralo. Afinal, o Brasil é gigantesco. Mas tudo acontece, às vezes, um por causa do outro. A crise na Itália, coronavírus na Itália, Espanha, França, mas na Itália, principalmente, foi o irradiador, o grande, a força centrípeta. Vamos falar como engenheiro, né? Jogou pessoas doentes para o mundo ocidental, para todo lado. E agora? Agora nós estamos numa questão de graus, isolamento horizontal, isolamento vertical. Pô, gente, vamos achar um isolamento 45 graus, né? Quer dizer que metade da população tem mais de 50 anos, maior risco. A outra metade tem menos. Então está no meio, né? Vamos fazer o isolamento 45 graus. Agora, é óbvio que prefeitos fazendo decretos radicais criam um pesadelo. E os próprios governadores. Tem que haver uma coordenação nacional. Hoje eu não vi a entrevista, a manifestação do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu vi ele conversando com o Datena. Ele pareceu bem razoável. O governador de São Paulo poderia ter usado o poder que possui para antecipar
alertaram o presidente da República, até para evitar que o nosso presidente fosse para os Estados Unidos e voltasse com a comitiva quase toda contaminada, né? O presidente dos Estados Unidos, entre os boatos ou notícias, sabia do coronavírus, mas tinha uma visão jocosa do coronavírus. E quando ele designou o vice-presidente para organizar isso aí, em poucas horas ele descobriu que a gripezinha não era desprezível. E agora a cidade de Nova York, Los Angeles e outras estão enfrentando, correndo atrás do prejuízo. Eu sou do setor elétrico. É uma das coisas que a gente sempre pegava, se alguma coisa pode dar errado, vai dar errado, a lei de Murphy. Por quê? Uma série de coisas. Porque o setor elétrico é um serviço essencial, não pode falhar, mas para lá de essencial, né? Imagine o pessoal morando nesses prédios todos sem energia, sem diesel, sem eletricidade, sem nada. Água, esgoto, coisas. Aliás, água, falta até água de maneira absurda em muitas cidades. Nós perdemos tempo. O Brasil teve momentos bons ao longo desses 30, 40 anos, 50 anos, quando o regime militar impôs ordem nas concessionárias. Só que muitos dos líderes dessas concessionárias não foram a maravilha que o governo achou que poderiam ser. E foi ruim. Mas esse vício de usar as estatais de forma indevida levou a atrasos. Coisas gravíssimas poderiam ser resolvidas. E aí, com a famosa democracia, aí o pessoal foi para aquela. Nós tivemos um ministro das Minas e Energia, de origem japonesa, que se incomodou com o número de cópias Xerox. Aí proibiu o Xerox. Porra, ele não faz ideia do problema que ele causou, né? Então, depois ele acabou se desmoralizando por outras coisas. Então, a gente não deve ficar preocupado com picuinha e não deve perder de vista coisas pequenas que podem ser grandes, né? Então, o Brasil está numa situação delicadíssima, né? Nosso presidente usou e abusou do exibicionismo, não foi muito diplomata, aliás, foi desplomático. Isso está custando caro para ele. Ele é uma pessoa doente, né? Sofreu um atentado, passou por muitas cirurgias, até da orelha andou tirando coisa aí. Parecia câncer por excesso de sol, provavelmente, né? Afinal, mora no Rio de Janeiro. Morava, ou tinha casa lá. E agora, né? Nós temos que pensar no ângulo do isolamento e torcer para que os remédios funcionem. Então, na entrevista aí, o Datena falou da vantagem de certos remédios. Eu tenho o máximo interesse que os remédios funcionem. Aqui vacina não vai dar tempo, talvez. Ficar nessa gaiola aqui 1 ano ou 6 meses, sei lá, esperando a vacina, não é nada divertido. Nunca houve na história da humanidade uma mobilização tão grande de pesquisa e desenvolvimento de produtos. Então a gente tem que manter o sangue frio.
e morre na véspera é peru, né? Para quem come peru, eu comia peru. Aliás, acho que a garotada hoje não sabe que quando a gente gritava peru, peru fazia glu, glu, glu. Né? Minha infância foi muito bacana, nesse sentido. Contato direto com a natureza em Blumenau. Mas nós precisamos de serenidade. Senão, o que é ruim poderá ser muito pior. E quanto a caça às bruxas e coisas assim, vale a pena quem tiver a fim de escrever sobre isso, ler com atenção o que esse portal contém, tá? Que são informações preciosas, e como é da Wikipédia, elas são atualizadas, provavelmente por um bando de especialistas, pessoas competentes, e merece crédito, né? Isso vai evitar muitos problemas desagradáveis.